Band FM Eleições 2020. A informação é nossa. A escolha é sua. 18h25, o Jornal da Band está entrevistando os candidatos e as candidatas à Prefeitura de Sorocaba. As entrevistas também são retransmitidas na íntegra no Jornal Metrópole, que você assiste de segunda a sexta, das 7 às 9 horas da manhã, pelo site, apps, Facebook e YouTube da Band FM Sorocaba. A entrevistada de hoje é a atual prefeita e candidata Jaqueline Coutinho, do PSL, que tem como vice Roberto Freitas. A agenda de entrevistas foi definida por sorteio e ficou assim. Quinta-feira, 15 de outubro, quem esteve conosco no Jornal da Band foi o candidato Rodrigo Manga, do Republicanos. Na sexta, 16 de outubro, Raul Marcelo, do PSOL. Segunda, 19 de outubro, Maria Lúcia, do PSDB. Terça, dia 20 de outubro, Dr. Leandro Fonseca, do DEM. Na quarta, dia 21 de outubro, Carlos Pepper, do Solidariedade. Hoje, quinta-feira, 22 de outubro, vamos conversar com Jaqueline Coutinho, do PSL. Amanhã, sexta-feira, 23 de outubro, será a vez do candidato, o professor Flaviano Lima, do Avante. E na segunda-feira, fechando essas entrevistas, dia 26 de outubro, Renan Santos, do PDT. Nascida em Sorocaba em 1966, Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho é mãe de 2 filhos, tem 4 cachorros que são suas paixões. Formada em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba, começou a carreira na área jurídica aos 18 anos como oficial de justiça. Aos 22 anos, Jaqueline foi aprovada no concurso para delegada de polícia, função que exerceu por 28 anos até se aposentar em 2017. Com uma experiência de 32 anos de serviço público, Jaqueline Coutinho foi eleita vice-prefeita de Sorocaba em 2016. Ela esteve como chefe do executivo entre agosto e outubro de 2017 e reassumiu o cargo em agosto de 2019. 30 minutos de entrevista, o cronômetro já foi ligado logo após a vinheta eleições, assim é como acontece com todos os candidatos. Prefeita e candidata, obrigado pela presença aqui no estúdio do Jornal da Band. Meu boa noite à senhora e já faço o primeiro questionamento, diferente dos outros candidatos, onde pergunto por que quer ser prefeito, a senhora já é prefeita, ou qual a primeira atitude que tomaria se eleita, a senhora já pode tomar essa atitude se quiser amanhã ou ainda hoje, mas o meu questionamento à senhora é: que Sorocaba é essa que a senhora, ou quem for eleito ou eleita, vai encontrar financeiramente em 2021? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Lucas. Boa noite, Roberto. Boa noite, Castor. Boa noite, João. A toda a equipe da Band. Agradeço a Band por essa oportunidade da gente conversar, expor as nossas ideias, os nossos projetos. E veja, respondendo a sua pergunta, Lucas, Sorocaba, que se iniciará aí a nova gestão em janeiro de 2021, vai ser uma Sorocaba saneada. Apesar da situação pandêmica e pós-pandêmica, nós estamos conseguindo, com mão de ferro, com muita firmeza e responsabilidade, manter o equilíbrio das contas. Veja que no ano passado, quando eu assumi, em agosto do ano passado, nós assumimos numa situação de déficit orçamentário em torno de 93 milhões. Ou seja, nós tínhamos um orçamento que tinha um rombo de 93 milhões e ainda assim a gente conseguiu equilibrar, equacionar e nesse ano, quando achávamos que poderíamos já dar prosseguimento à nossa gestão com novas ações, novos projetos, veio a pandemia em março desse ano. Em 13 de março, Sorocaba, eu decretei o estado de emergência. Foi a primeira cidade do estado de São Paulo, antes mesmo da capital e do próprio governo do estado, a decretar o estado de emergência, na sequência o estado de calamidade. E a partir daí, com a flexibilidade maior por conta da decretação do estado de calamidade, conseguimos administrar, conseguimos adotar as medidas necessárias, rápidas e responsáveis para a gente combater a pandemia. Então, nós estamos nos organizando. Veja que ao longo dos últimos meses, por conta da frustração de receita, nós tivemos
nós tínhamos um orçamento previsto para 2020 em torno de 3 bilhões e 300 milhões. Infelizmente, por conta da crise da pandemia, né, de todo o problema econômico que eclodiu no globo, de forma global, Brasil e Sorocaba, nós tivemos uma frustração, ou seja, entrou a menos nos nossos caixas durante 2 meses, 30%, em outros meses, 15%, e hoje a nossa frustração de receita está em torno de 9,8% a menos de ingresso de dinheiro, vamos dizer assim, nos cofres públicos. Então, o que a gente teve que fazer? Não pôde ser politiqueiro, como eu não sou mesmo, né? Não são medidas políticas, são medidas técnicas e do ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal, tínhamos que adotar supressão de contratos, suspensão de contratos, redução drástica, sim, de despesas, né? Nós tivemos que repactuar a dívida pública junto a alguns órgãos públicos e alguns agentes que nós tínhamos essa dívida e tivemos que repactuar, né? E, por conta disso, estamos conseguindo equilibrar as nossas contas. E, se Deus quiser, em dezembro, vamos chegar com um orçamento saneado. Prefeita, a senhora tocou no assunto da pandemia. Queria saber da senhora o seguinte: nós estamos vivendo aí esta polêmica envolvendo a questão das vacinas, né? O governador João Dória prega uma situação, inclusive a questão da obrigatoriedade. O presidente Jair Bolsonaro tem uma convicção diferente sobre esta questão. Queria saber a opinião da senhora sobre a questão das vacinas. O que a senhora pensa sobre isso, sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação? Bem, a obrigatoriedade, eu entendo que ela caracteriza algo não só inconstitucional, como algo que você não pode impor. O poder público não pode impor ao indivíduo, até por vedação constitucional e legal, a obrigatoriedade de ser vacinado. A gente entende que pais e pessoas acima de 18 anos vão entender da necessidade de se vacinarem como forma até de contenção da pandemia, dessa síndrome gravíssima, que é a síndrome respiratória grave que decorre da Covid-19. Então, a obrigatoriedade, de fato, é algo questionável do ponto de vista jurídico. Prefeito, ainda nessa linha de raciocínio do Paulo que falou de saúde, a senhora, por 2 momentos, assumiu a prefeitura, mas esteve em todo esse tempo, esses últimos 4 anos, como vice, então vivendo essa realidade. Sabemos de toda a questão conturbada, até de afastamento, distanciamento da senhora do próprio 6º andar da prefeitura de Sorocaba. Mas a questão da saúde é a seguinte, são 2 perguntas em 1. Nesse 1 ano, um pouco mais do que isso que a senhora está no governo, o que a senhora tinha de ideia de fazer para a saúde e que não conseguiu fazer, e o porquê não teria conseguido, e aí mais amplo, se eleita, com mais 4 anos pela frente, o que a senhora tem de projeto, de proposta para a saúde em Sorocaba? Veja, Lucas, a saúde em Sorocaba, como em todo o Brasil, infelizmente é uma área que padece muito por conta de falta de visão dos gestores, por conta de falta de estrutura, também de recursos financeiros, mas eu creio que com boa vontade e comprometimento e senso e gestão a gente consegue sim modificar. Qual que é o panorama hoje? Eu estou dizendo porque eu tinha 2 tias, uma faleceu com 92, outra com 94, que moraram a vida inteira com os meus pais. Meus pais, na realidade, cuidavam delas, eram meus anjos. E elas ficaram acamadas por mais de 7 anos e eram usuárias do SUS. Elas iam na UBS, na UPH quando era necessário, na Santa Casa quando ficaram internadas. E a realidade é inegável. Veja, hoje o que acontece em Sorocaba, como acontece em São Paulo, como acontece em Araçatuba, como acontece no Rio de Janeiro, como acontece em Natal, né? Nós temos um sistema de saúde que ele já começa errado. A porta de entrada do Sistema Único de Saúde são as UBSs, né?
A UBS é que está dentro da rede de atenção básica à saúde, e quando a pessoa chega até a UBS, antigo posto de saúde, ela chega e daí qual é a recepção que ela tem? Qual é a alegação que ela recebe? Olha, não dá para consultar agora, nós não temos consulta, vamos marcar ou vamos fazer um protocolo para você voltar daqui a 2, 3 meses. 2, 3 meses, a pessoa continua com dor. Ela está com sintoma, né? Ela quer resolver aquela dor. Onde que ela vai? Na UPH, que é urgência e emergência. Então, o que acontece? Ela não conseguiu atendimento na rede básica, ela vai para urgência e emergência para tentar resolver aquele problema, e a urgência e emergência, que são as nossas UPHs, PA e UPA, ela começa a ficar solapada, começa a ter um número muito grande, um volume muito grande de pacientes. Vai na UPH, lá é o band-aid, é o curativo. Eles não vão dar o diagnóstico, por isso é urgência e emergência, e daí a pessoa fica nessas idas e vindas. UBS, policlínica, exame que vem, exame que vai, e às vezes fica 1, 2 anos sem a resolutividade necessária. Então, o que eu queria fazer, e vou fazer através do Salve. Isso aí não é promessa, isso aí é um comprometimento enquanto cidadã, e também enquanto candidata, porque terei condições de fazer o que eu sei. A senhora pode mudar esse quadro que a senhora está colocando aí? Sem dúvida. E como eu vou mudar? E vou mudar. Isso aí é uma questão de honra para mim. Eu não admito ver uma pessoa sofrendo, esperando para ter a sua dor resolvida, ter a sua doença curada, ou ter o atendimento devido e ficar lá esperando. Né? 1 ano, 2 anos. Não pode, gente. Então, através do programa Salve, a gente vai ter o Salve. O que é o Salve? O Salve são as especialidades, né? É um programa que envolve especialidades que estarão atendendo nos territórios, nas comunidades, de forma itinerante, aliviando, assim, as especialidades que hoje são atendidas na policlínica. Então, a gente vai ter o Salve Mulher, o atendimento voltado à mulher, Salve Homem, atendimento voltado ao homem, Salve Kids, que é o atendimento no âmbito pediátrico, Salve Saúde Bucal, e vamos ter também o Salve Oftalmológico. Então, a gente vai desafogar as especialidades de forma itinerante. A saúde vai até a pessoa. Também vamos redirecionar algumas especialidades que hoje estão centralizadas na policlínica para UBSs onde tem maior fluxo de pessoas. Então, algumas especialidades, aquelas mais proeminentes, em que a gente sabe que tem uma demanda maior. Pediatria, nós já temos muitas UBSs que têm pediatra. Cardiologia, neurologia, ginecologia, que algumas UBSs também já têm, nós vamos direcionar para a UBS. E a UBS, que é a porta de entrada, ela vai ter que ter um protocolo de encaminhamento mais rápido. Chegou, faz o acolhimento, né, pelo médico, pela equipe de saúde, atendeu. É caso de marcar nova consulta? Marca nova consulta rapidamente. Imediatamente marca para o próximo momento possível, mas ela tem que ser acolhida. Ela não pode sair, chegar lá e ir embora para casa com a dor, com os sintomas que ela tem. Acolheu, marca nova consulta se necessário, ou já encaminha para a especialidade. Ou, se for caso de urgência, o PH. Indo para o PH, nós temos a Santa Casa, que acaba sendo o nosso hospital municipal. Enfim, a gente tem que fazer a engrenagem funcionar desde a porta de entrada, com novos protocolos, com um rito muito mais rápido. Veja que também nós vamos criar no nosso futuro governo, o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, anexo ao PH da Zona Oeste. Ou seja, as mulheres terão um centro referenciado na área de ginecologia e oncologia. Então, elas vão fazer os atendimentos na área de ginecologia, as consultas, né? Mamografia, também a coleta de Papa Nicolau, tudo rapidamente. Então, será o Centro de Atenção à Saúde da Mulher. Paulinho, se me permite, sim, só claro. emendar uma questão ainda, prefeita. A senhora falou, voltamos lá na questão financeira, agora com a questão da saúde. Tudo isso, todos esses projetos, essas metas, essas ideias, com a mesma equipe, em número de pessoas, de funcionários da área da saúde que temos hoje na cidade? Sim, com a mesma equipe, porque nós não podemos nos esquecer
que os gastos com pessoal, ou seja, com recursos humanos, eles têm um teto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós estamos aquém do teto? Sim, mas é muito pouco. E como a gente vai melhorar? Outra coisa que foi muito importante essa sua pergunta. É com o mesmo RH? É com o mesmo pessoal que a gente tem hoje, mas também para acelerar as consultas, para acelerar o atendimento na área de exames, a gente vai fazer parcerias com clínicas médicas e com laboratórios. Assim, essa demanda reprimida de exames que a gente tem hoje, ela vai sendo diminuída. Isso é importantíssimo. Você só vai ter a estrutura que tem hoje? Não. A estrutura que tem hoje, mais o Salve, mais a nova policlínica que vai ser na Avenida Ipanema, que vai facilitar o atendimento para a população da Zona Norte, certo? E mais também as parcerias com essas clínicas e laboratórios, para a gente agilizar os exames para que as pessoas tenham resolutividade no tratamento. Prefeita, nós observamos que os seus adversários têm criticado muito a senhora, principalmente com a relação do número de trocas que foram feitas no secretariado. Sim. Então a senhora, tendo a oportunidade, caso eleita, começando o seu governo de fato, porque a senhora não foi eleita para ser prefeita. Sim, foi exato, para ser vice. Enfim, a senhora já está pensando nisso, essa composição do secretariado. E aquela velha pergunta, o secretariado será mais político ou mais técnico? Não, o secretariado tem de ser técnico. Veja bem, o servidor público, ele passa pelo crivo do concurso, à exceção dos comissionados. Ainda assim, os comissionados que vão ocupar cargos de chefia, direção, assessoramento, eles têm que se submeter ao crivo técnico, assim como o secretário. Também pretendo não privilegiar, porque eu acho que você não pode privilegiar o gênero, mas sim equilibrar o descompasso entre o gênero, entre os postos ocupados por mulher e postos ocupados por homem. Então, nós vamos dentro de critérios técnicos, não tangenciando para feminismo, e sim para avaliação técnica, aumentar o número de secretárias dentro do staff. Nós temos aí 20 secretarias, temos a controladoria, temos a ouvidoria, temos a corregedoria, então a gente vai aumentar o número de mulheres. Importante, só para esclarecer, hoje 62% das servidoras são mulheres. 62% dos cargos de chefia é ocupado por mulheres. Já que a senhora tocou no assunto de secretaria, são 20 secretarias, a senhora pensa em alguma alteração, aumento ou diminuição de secretarias? Penso em diminuição de secretarias, enxugar mais a máquina, porém trazer mais eficiência. Estamos conversando com a candidata Jaqueline Coutinho, prefeita de Sorocaba, candidata, não dá para dizer a reeleição, como bem foi falado aqui agora, Jaqueline Coutinho do PSL, que tem como vice Roberto Freitas. Candidata, nós lemos aqui, a senhora foi delegada de polícia, exerceu a função por 28 anos, até se aposentar em 2017. Onde quero chegar com esse questionamento? Muitos também dos seus adversários têm falado, olha, eu quero uma prefeitura, um governo em que a polícia não bata as portas da prefeitura. Senhora de consciência tranquila, não só pela função de prefeita, mas também como delegada que foi por 28 anos, com todo esse cenário envolvendo a Prefeitura de Sorocaba? Absolutamente tranquila. Essas pessoas que usam essa temática ou essa argumentação, na realidade, elas estão fazendo isso para desqualificar, desmerecer uma pessoa, uma gestora que por 28 anos tem um histórico de proficiência, de competência, de capacitação, enquanto agente pública, eu nunca sofri enquanto delegada. E veja que é uma área difícil para o servidor público não ter nenhum problema judicial, nenhum problema administrativo. Eu não sofri. Infelizmente, aquele problema que alguns acho que querem jogar nas minhas costas veio de uma retaliação, de uma ação estribada em vingança de uma determinada pessoa, mas que eu posso garantir com o meu conhecimento, com os valores que eu recebi, e as pessoas que não me conhecem podem procurar saber quem é a Jaqueline, o que ela fez enquanto delegada de polícia. Entra lá na internet, coloca o meu nome, delegada da polícia, delegada de defesa da mulher em Itapetininga, em Sorocaba. Quantos feitos eu e minha equipe fizemos diminuindo as chances de vitimização de mulheres, crianças, adolescentes e idosos.
Prefeita, assunto também importante que é a questão econômica. A senhora falou da perda de receita, né? Começou com 30%, caiu para 15%, hoje com 9,8% perda de receita. Então nós precisamos atrair investimentos para Sorocaba, nossa região metropolitana. Quais são os seus projetos para isso? Investimento para a cidade, criação de empregos? Então, veja bem, para a gente retomar a economia, movimento esse que já começou há alguns meses, e diga-se de passagem, eu tentei ter uma flexibilidade maior nessa retomada, nesse retorno de atividades que estavam restritas, mas infelizmente o governo do estado, toda vez que a gente fazia alguma coisa, havia uma intromissão e eu acabava tendo que retroceder. Né? Mas, ainda assim, seguimos o rito do denominado Plano São Paulo e conseguimos, com as medidas que a gente adotou. Por exemplo, não só de reorganização do orçamento, com medidas rígidas, mas necessárias, né? A contenção de despesas, contingenciamento do orçamento em torno de 280 milhões, certo? Nós suspendemos a cobrança de ISS e a taxa de fiscalização para trabalhadores informais, e hoje nós fazemos algo que é importantíssimo para a retomada, para o retorno da economia sorocabana em 2021. Começamos já, não é algo que eu estou prometendo, já está acontecendo, foi estudado de forma muito técnica. O antigo Refis, hoje Perfis, que é a regularização dos débitos ou das dívidas fiscais. Então veja que hoje nós estamos fazendo com que as pessoas físicas e jurídicas que perderam crédito e que aderem a esse refinanciamento, elas estão tendo o nome, vamos dizer assim, limpo. Elas estão retomando, tendo possibilidade de retomar o crédito. Retomando o crédito, elas vão consumir mais, consumindo mais, de forma organizada, evidentemente, uma arrecadação maior para o município. Assim como aquelas empresas que também passam a ter a possibilidade de reaver o crédito, elas vão investir mais, gerar mais empregos. Gerando mais empregos, essas pessoas poderão consumir mais. E é aí que existe a circulação de riqueza. A gente não pode ficar estagnado, e não estamos. Vamos atrair novos investimentos? Vamos. Já existe uma prospecção por parte de empresas, não só nacionais e estrangeiras, para vir para Sorocaba, porque hoje eles veem em Sorocaba uma estabilidade político-administrativa, e também Sorocaba tem uma vocação de multiculturas, né? Nós temos mão de obra qualificada, nós temos ótimas universidades e escolas técnicas. Tudo isso faz com que as empresas sejam atraídas para o nosso município. Candidata, ser a sede de uma região metropolitana pujante, e aí entra também essa questão financeira, uma das regiões mais importantes financeiramente do país é a região de Sorocaba, a região metropolitana. Mas automaticamente uma cidade com esse potencial atrai e tem atraído muitos moradores de rua. Cada semáforo, vamos sair daqui da Band daqui a pouco às 19 horas e vamos com certeza, parando em um semáforo, nos deparar com alguém pedindo uma ajuda, pedindo algo. Como resolver, como minimizar, o que fazer com essa situação de moradores de rua? Bem, é importante a gente esclarecer, Lucas, que aí não é uma ação individual de uma secretaria, tem que ser uma ação integrada, e nós já estamos fazendo. Secretaria de Cidadania, a CECID, Secretaria de Segurança Urbana e GCM, Secretaria de Obras. Então, o que nós fazemos? Existe a abordagem social nesses redutos, nesses pontos em que há mais pessoas em situação de rua. Essas pessoas passam pelo centro de triagem, que é um espaço que foi criado no meu governo, no começo desse ano. Então, essas pessoas passam por esse centro de triagem e a gente vai saber se a pessoa é de Sorocaba, se a pessoa, pela triagem, se ela tem algum mandado de prisão pendente, porque se tiver, ela é devedora à justiça, ela vai ter que ser presa, né? E se existe possibilidade dela se reinserir no núcleo familiar dela, seja local ou seja em outra cidade. Então existe todo esse trabalho. Agora é importante a gente também esclarecer que nós vamos no limite daquilo que a legislação autoriza. Nós não podemos exorbitar, nós não podemos abusar, mas também não podemos permitir
que essas pessoas elas tenham prevalência sobre a coletividade. Evidentemente, vamos atender a todas as previsões legais de respeito à dignidade, à condição da pessoa, mas também não podemos permitir que essas pessoas esbulhem espaços públicos. Então, já estamos com ações integradas das secretarias para que essas pessoas tenham um redirecionamento em sua condição de situação de rua. Prefeita, a gente está quase caminhando para o final, mas eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que é a seguinte. A senhora foi eleita vice-prefeita há 4 anos atrás. Passou por uma experiência, administrou a cidade por 43 dias lá em 2017 e agora está um pouco mais de 1 ano. Vamos traçar um paralelo da Jaqueline Coutinho de 4 anos atrás para a atual Jaqueline Coutinho. Queria que a senhora falasse sobre a sua experiência política administrativa nesse período. Perfeito, Paulo. Na realidade, eu nem pensava em ser política. Em 2016, recebi o convite do então candidato, ele declinou da candidatura, pediram que eu continuasse, porque seria um ponto de equilíbrio para a chapa, continuei, assumi, passamos por situações difíceis do ponto de vista político. Eu que nunca fui política, demonstrei principalmente às mulheres, né, que embora estivesse vivendo uma situação de turbação, de esbulho, de usurpação dos meus direitos enquanto agente política eleita, com mandato, e enquanto mulher eu não me curvei. Eu acho que isso serviu de exemplo para muita gente. Eu poderia simplesmente, diante da situação vivida, ter ficado, como dizem, na minha, né, ter me omitido, ter ajeitado politicamente uma situação e voltado atrás naquilo que eu expus e que depois ficou confirmado que eu estava correta diante dos fatos, né, daquela situação toda que gerou inclusive a cassação num primeiro momento do ex-prefeito. Não, eu fiz o que eu aprendi e que eu sempre fiz muito bem, desde criança, adolescente, delegada, oficial de justiça. Eu não me curvei. Eu não permiti que machismo, que situações políticas me fizessem voltar atrás dentro daquilo que eu tenho comigo. O que é certo, o que é errado. E por conta disso, eu passei por tudo, mas graças a Deus sobrevivi. Não é fácil. O meio político não é fácil. Eu reconheço. Veja aqui, meus familiares têm o tempo muito reduzido comigo, meus pais, meus filhos. Eu não tenho tempo, nenhum tempo para mim. Desde março, Paulo, Castor, Lucas e João, a minha vida é população, decisão, resolutividade e fazer com que Sorocaba não pereça, não passe por maus bocados. Isso eu posso garantir que a gente fez. Sorocaba é a cidade que tem a menor taxa de letalidade, considerando cidades do mesmo porte. Sorocaba não teve nenhum munícipe que ficou à beira de uma unidade de saúde sem atendimento. Sabe? Sorocaba hoje tem 26 respiradores a mais, porque a gente buscou, a gente foi atrás, a gente cobrou. Né? Então, Sorocaba, apesar das dificuldades que nós passamos dentro desse momento, eu pergunto a você, qual crise nós tivemos, como vivenciamos essa? Até a Segunda Guerra Mundial, que nós não vivenciamos, nunca o mundo teve uma crise como essa. E a gente conseguiu, com responsabilidade, sem politicagem, com uma administração firme e competente, a gente conseguiu manter a cidade nos trilhos. Quero agradecer a presença da senhora. A senhora tem 1 minuto e 30 para as considerações finais. Obrigado pela presença. Gente, muito obrigada a todos os ouvintes, obrigada à Band, a todos da equipe da Band. E eu só posso dizer, gente, que hoje eu vivo e respiro Sorocaba. Eu tenho 2 filhos, 2 filhos humanos, 4 filhos peludos, né? E tenho 700 mil filhos do coração. Eu vivo para servir a população, como eu sempre fiz. Né? Foram 32 anos de servidora pública concursada, hoje já vai aí mais de 1 ano de servidora pública com mandato.
E é isso que eu pretendo. Nos próximos 4 anos, dar prosseguimento com muito mais ênfase a uma administração empreendedora e humanista. O agente político que não tem a visão humanista, infelizmente, ele está fadado a não fazer o que ele tem a obrigação moral e legal de fazer, que é administrar para as pessoas, é minimizar o sofrimento das pessoas e com ações pertinentes, com ações realmente realizadoras, atender a todas as áreas que a população tem suas demandas. 18h55, nós vamos para o intervalo. Jornal da Band.